Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada num discurso bem específico do Daisaku Ikeda, lá de 1996. Foi um discurso no Centro Simon Wiesenthal. A nossa fonte principal é o site oficial daisakuikeda.org, que tem bastante material sobre ele. E o tema central aqui é o legado do Tsunesaburo Makiguchi, o fundador da Soka Gakkai. Vamos explorar essa busca dele por justiça, por valores humanos e principalmente a resistência dele ao militarismo japonês. Exatamente. Nesse discurso, o Ikeda, ele realmente destaca a filosofia do Makiguchi, sabe? A dedicação à educação humanística, a criação de valor. E isso mesmo sofrendo perseguição, né? Vamos ver como Ikeda aborda essa ideia de raiva justa contra a injustiça e também a tolerância ativa, como caminhos para a paz. Isso. A meta é, extrair os pontos-chave desse discurso, entender como o Ikeda via a vida e as convicções do Makiguchi. Vamos lá. Para começar, o Ikeda contextualiza a fala dele, Ele menciona a visita ao Museu da Tolerância, a exposição A Coragem de Lembrar. E cita o mentor dele, Josei Toda. Devemos aprender com o espírito indomável do povo judeu. Isso meio que prepara o terreno para falar do Makiguchi. E é interessante que ele faz uma distinção vinda do budismo sobre a raiva. Tem a raiva egocêntrica, que é destrutiva, claro, mas tem também o que ele chama de raiva justa, aquela voltada contra o grande mal, contra a desumanização. Para ele, a exposição inspirava justamente essa raiva, uma raiva que move. E como isso se liga com a tolerância? Parece um pouco contraditório, né? Então, ele argumenta que não é a tolerância passiva. Aquela apatia que, segundo ele, até permitiu o avanço do militarismo lá no Japão. Ele fala de tolerância ativa. E o que seria isso? Basicamente exige coragem. Coragem para resistir à violência, à injustiça. É uma tolerância que vem da empatia, de tentar ver o mundo pelos olhos dos outros, sabe? Mas sem se calar diante da opressão. O centro Simon Wiesenthal seria um modelo disso. E Makiguchi, para Ikeda, personificou essa ideia. Faz sentido. Isso fica bem claro em algumas frases do Makiguchi que o Ikeda usa no discurso. Tipo, repreender e remover o mal é parte integrante de abraçar e proteger o bem. Ou aquela outra, se você não pode ser um inimigo corajoso do mal, não pode ser um amigo do bem. É uma postura bem assertiva, né? Muito assertiva. E não era algo novo para ele. Makiguchi era um educador, de origem humilde, focado na felicidade da pessoa, da criança, e não nos interesses do Estado. Lá em 1903, antes mesmo da Guerra Russo-Japonesa, ele publicou A Geografia da Vida Humana. Ali ele já defendia uma consciência de cidadania global, totalmente contra o nacionalismo da época. Imagino que ele sofreu pressão por isso. E por defender reformas na educação, tratar todo mundo igual. Sim, o Ikeda até compara ele com Janusz Korczak nesse ponto. E aí, em 1928, ele encontra o budismo. Vê ali uma ferramenta para a reforma social pela educação. E funda a Soka Kyuiku Gakkai em 1930, a Sociedade Educacional de Criação de Valor. Esse conceito de Soka, criação de valor, é fundamental aqui. Para Makiguchi, o valor maior é a própria vida. Então, a educação Soka busca formar pessoas de caráter comprometidas com a paz, com proteger a vida, pessoas que criam valor no mundo, né? E ele realmente viveu isso. Com o crescimento do militarismo, a Segunda Guerra, Makiguchi criticava abertamente o fascismo, a imposição do shintoísmo estatal, chegou a dizer que a arrogância do povo japonês não conhece limites. O Ikeda interpreta isso como um sinal da tolerância dele com outras culturas, apesar da crítica dura. Sim, a consequência foi pesada. A revista dele foi censurada, ele passou a ser vigiado pela polícia secreta, atocou, né? Mesmo assim, ele não recuou. Continuou fazendo reuniões criticando o governo. Exato. E isso levou à prisão dele em 1943, junto com Josei Toda. As acusações: violar a lei de preservação da paz e lesa majestade, algo gravíssimo na época. Ele ficou mais de um ano em confinamento solitário. E a postura dele na prisão, descrita por Ikeda, é impressionante. Com 72 anos, debilitado, mas ainda assim, debatia com outros presos, explicava o budismo para os guardas.
As cartas para a família mostram uma serenidade incrível. Ele escreve tipo, por enquanto, velho como sou, é aqui que cultivarei minha mente. E aquela outra frase, mesmo o inferno tem seus prazeres, dependendo da perspectiva. É forte, né? Muito. Ele via a guerra como uma catástrofe nacional. Ele acabou falecendo na prisão em novembro de 44, debilitado pela idade, pela desnutrição, mas segundo Ikeda, sem medo, sem arrependimento, fiel aos ideais até o fim. E o Zosei Toda, depois de sair da prisão, pegou essa dor pela morte do mestre e transformou naquilo que se tornou a Soka Gakkai pós-guerra, um movimento popular pela paz, baseado na ideia do Makiguchi de unir as pessoas de boa vontade. Essa é a conexão que o Ikeda faz com a Soka Gakkai International, a SGI. Ele apresenta a SGI como herdeira dessa visão humanista do Makiguchi, centrada na santidade da vida, no diálogo, na educação como motor para a paz e naquela ideia fundamental de que a religião existe para servir as pessoas, e não o contrário. O próprio Estatuto da SGI reflete isso ao defender a cooperação entre religiões. Então, resumindo, o ponto central do discurso do Ikeda é realmente esse: apresentar Makiguchi como um farol de coragem moral. Alguém disposto a enfrentar a opressão, defender valores universais, custasse o que custasse. Uma vida dedicada a tal tolerância ativa. Exatamente. E isso deixa uma questão para a gente pensar, né? Makiguchi acreditava que o valor de uma filosofia, de uma religião, se mede pela capacidade dela de aliviar o sofrimento e trazer felicidade. Hoje em dia, que critérios a gente usa para avaliar o valor das coisas? Das instituições, das ideias, até da informação que a gente consome todo dia? Como a gente distingue o que realmente contribui para o bem-estar humano daquilo que só parece contribuir, mas no fundo serve a outros interesses? Fica aí a reflexão.